Será que vale a pena investir em ações de inteligência artificial neste momento? Será que a bolha ela vai estourar ou será que realmente a gente está numa bolha ou não? Eu separei esse vídeo para trazer um breve cenário de como que tá a inteligência artificial agora, se de fato está muito supervalorizado ou não. Vou trazer algumas ações que estão sendo bem faladas no mercado e que muita gente gosta de IA e para a gente comparar um pouco em relação ao preço sobre lucro delas com outras empresas, para a gente ver se é o momento de a gente correr desse tipo de setor ou se a gente pode pôr um pezinho ou aumentar a exposição. Eu peço só desculpa pela minha voz, que eu fiquei um pouco ruim da garganta, mas de forma alguma eu vou deixar de continuar gravando os conteúdos para vocês. Mas só para vocês saberem que se minha voz oscilar um pouco durante o vídeo, vocês já sabem que é a minha garganta. E de novo, peço desculpas por isso e vamos embora. Os estudos de inteligência artificial, existem há algumas décadas, então não é de hoje que a gente ouve falar de IA, mas se a gente olhar nos últimos 5 anos em si, principalmente com o lançamento do ChatGPT, esse mercado, de certa forma, ele explodiu, né? E diversas ações na bolsa se valorizaram. O interessante da IA é que ela vai permitir que técnicas avançadas, né, de matemáticas e várias outras sejam aplicadas de forma simples e rápida, prometendo aí grandes revoluções na produtividade de várias indústrias, desde o uso pessoal até o militar. Porém, a gente tem visto nos últimos anos o pessoal cada vez mais utilizando inteligência artificial, colocando isso nos relatórios das empresas, aplicando isso nos negócios, colocando isso como frente da empresa, né? Apple agora entrando com o Apple Intelligence. E a gente vê, de certa forma, esse mercado se aquecendo muito rápido, né? E será que de fato isso é uma nova tecnologia ou é só uma bolha começando? Acho que é importante deixar todo mundo na mesma página, porque nem todos sabem o que são uma bolha econômica, né? E uma bolha, de certa forma, ela tem uma situação, ela começa a inflar a partir do momento que o preço de um ativo ou o preço de um setor, ele aumenta muito rápido, tá? Mais rápido do que o normal. E geralmente ocorre por motivos de especulação, ou seja, do pessoal acreditar que aquilo vai acontecer, ou vai melhorar, ou vai ser a nova tecnologia, e aquilo começa a gerar uma especulação gigantesca em cima daquele setor. Em determinado momento, a especulação ela deixa de fazer sentido e o preço cai fortemente. E é nesse momento que a gente diz que a bolha estourou. Então é nesse momento em que a especulação ela começa a não se tornar mais realidade. As pessoas elas veem, por exemplo, que aquilo não se torna tão lucrativo, ou que de fato não está sendo utilizado no dia a dia das pessoas e a bolha ela estoura, ou seja, deixa de ser uma especulação gigantesca para nada. E aí, de certa forma, os ativos caem repentinamente e de forma muito rápida. Isso, de certa forma, aconteceu nos anos 2000, né? Foi a última bolha que a gente teve, a bolha.com, que muitos falam que foi a bolha da internet, onde houve ali a descoberta da internet, o avanço de empresas relacionadas à internet, várias empresas valendo alguns bilhões de dólares sem, de fato, valer tudo isso, né? Sem ter algo representativo. E aí a gente teve uma supervalorização da bolsa americana naquela época, chegando até 10 de março dos anos 2000 na sua máxima, né? E aí desde então caiu seus 50% até ali 2002, né? Ou seja, 2 anos caindo e derretendo a bolsa, porque de certa forma foi o estouro da bolha, onde os Estados Unidos começou a aumentar os juros, né? E frear um pouco esse mercado de tecnologia e as pessoas começaram a entender que essas empresas não valiam tudo isso, não davam o lucro que era esperado, as pessoas realmente estavam cegas comprando tudo tava dando certo e aí a bolha de certa forma estourou. Só que olha que interessante a gente pegar algumas grandes bolhas que a gente teve desde os anos 77, os anos 2000, né, a bolha da internet aqui, a bolha da China, né, de certa forma de 2004 a 2010, de biotecnologia. A gente teve do Bitcoin aqui, que não considera uma bolha porque não caiu a zero ou bem perto disso, continua a crescer. Aqui a gente tá vendo a bolha da IA, né? Então você vê que ela tá muito pequena, a bolha da inteligência artificial, se for uma bolha que ainda não é considerado, perto do que foram as outras em anos passados, que de certa forma se confirmaram como uma bolha. Então a gente estaria bem longe disso, mesmo a gente tendo visto grandes valorizações. E um ponto diferente também de outras bolhas, de certa forma, é que essa IA que está crescendo, ela está focada em pouquíssimas empresas. Então são poucas empresas do S&P ou dos Estados Unidos e do mundo que estão nessa supervalorização de IA. Se você parar a pensar, é muito Amazon, é muito Nvidia, é muito TSMC, é muito Broadcom, né? São essas empresas de chip semicondutor. E se a gente olhar aqui, as top 10 maiores empresas do S&P 500
tomam hoje 35% do S&P, né? Doideira a top 10 ser 35% das outras 497 empresas. Eu gosto bastante dessa tabela aqui, porque ela basicamente vai mostrar pra gente uma comparação do nosso cenário atual com outras bolhas em relação a indicadores. E olha que interessante, se a gente pegar aqui a bolha dos anos 2000, né, que foi a bolha.com, a bolha financeira do Japão em 89, a bolha das 50, né, que foi em 73, comparando agora com as 7 magníficas que a gente teve em 2024, que são as 7 empresas ali que estão dominando o S&P 500, a gente vê aqui que essas 7 empresas tomam 31% do índice, nas bolha.com nos anos 2000, 19% das top empresas eram tomadas pelo índice em si. O valor de mercado hoje está em 14 bilhões de dólares nessas 7 empresas, na bolha.com valia 2,4, então o mercado hoje está muito maior em relação à bolha.com. Só que aqui, se a gente for olhar o preço sobre lucro nos últimos 24 meses, a gente está em 24 vezes, comparado à bolha.com que estava em 52 vezes. Então o que mostra, né? Hoje o mercado está muito maior, ele está, de certa forma, com poucas empresas, mas muito grandes, diferente do outro mercado da bolha.com, por exemplo, que tinha muita empresa valorizando ao mesmo tempo. E o mercado estava muito mais caro na bolha dos anos 2000 do que de agora, né? Então isso mostra que, de certa forma, mesmo que o mercado hoje esteja com poucas empresas muito grandes, de certa forma elas têm resultados também absurdos e lucros também absurdos, que se você compara o preço delas com os lucros, não estão tão elevados como a gente via anteriormente. Então elas, de certa forma, estão integrando lucratividade para corresponder a esse crescimento. Recentemente eu achei até um dado bem interessante de mostrar para vocês o quanto o IA está sendo utilizado nos resultados das empresas do S&P 500. Ou seja, uma empresa do S&P divulga um resultado, por exemplo, Tesla, e quanto desse resultado ela vem falando de inteligência artificial ou mencionando isso diretamente. E a gente vê hoje que 47% do S&P 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, citam inteligência artificial nos seus resultados. Algumas delas para se beneficiar com esse hype, de certa forma não entregando nada, mas falando que tem IA, e outras de certa forma entregando resultado. E aí que entra num ponto muito importante a gente falar da inteligência artificial em vários pontos e estruturas. O primeiro deles é que a inteligência artificial, de certa forma, ela vem entregando sim resultados melhores, produtividades melhores, tempo menor de trabalho em alguns ambientes de trabalho, principalmente tecnologia, mercado financeiro, mas vamos dizer assim que no contexto geral ela vem entregando uma produtividade melhor e mudando o hábito das pessoas. E é isso que me faz repensar se de certa forma a gente vai ter uma bolha. Pode ser que aconteça que nem os anos 2000, daqui a alguns anos, né, que de certa forma é uma nova tecnologia, todo mundo vai começar a utilizar e todas as empresas vão estar adaptadas a isso, mas tem um ponto muito importante, né? Tem muita empresa que está utilizando de IA somente para falar que tem IA e ela não tem nada relacionado à produtividade ou ganho de horas ou ganho, né, de certa forma, de algum outro contexto. Então, é esse cuidado que a gente tem que tomar, né? De certa forma, a empresa que você está investindo e que está nesse hype, ela realmente está no hype só por ter o nome IA ou porque realmente ela entrega algum valor para o usuário, uma lucratividade na ponta final? Eu acho que essa é a primeira grande pergunta que você tem que se fazer antes de investir no cenário de IA. E aí, falando de estrutura, acho que esse é um ponto muito legal de todos saberem. Investir em inteligência artificial não é só buscar, por exemplo, investir no ChatGPT, que nem dá para investir diretamente na bolsa hoje. Acho que a forma mais eficiente se investir no ChatGPT seria pela Microsoft, que tem uma parte do ChatGPT, mas existem outras formas de você colocar esse pezinho na inteligência artificial e ganhar com isso de uma forma um pouco até mais escalável. A gente olha aqui um pouco da estrutura por trás da inteligência artificial e a gente vê aqui que a gente tem os data centers, né, que são a parte de real estate, né, o Equinix, que são REITs, que tem aqueles data centers gigantescos que armazenam várias tecnologias ali dentro. A gente tem a parte de semicondutores e chips, né, então tem várias empresas aqui, como a própria Nvidia, como a própria TSMC, a Broadcom, que estão aqui fazendo chips que vão ser utilizados nessas inteligências artificiais. E tem um ponto muito interessante que poucas pessoas olham, que é a parte de energia, tá? Tanto a geração quanto a transmissão de energia. Para você crescer a inteligência artificial, você vai precisar de mais data center, e data center consome muita energia. Então o consumo de energia tem aumentado bastante e as empresas relacionadas a isso, e principalmente que olham para esse lado de data center, estão explodindo, e pode ser mais um outro tipo de estrutura interessante para você se posicionar. E o interessante da Bolsa Americana é que ela deixa a gente investir em empresas assim bem detalhistas em cada um desses setores. Por exemplo, de data center. A gente tem empresas que fazem o cooling, né, que é basicamente o resfriamento do data center. A gente tem empresas que fazem os equipamentos elétricos que vão no data center. A gente tem empresas que fabricam
fabricam o chip e a gente tem empresas que fabricam o software para fabricar o chip e a gente tem empresa que fabrica a máquina que vai fabricar o chip. Então, esse que é o interessante da Bolsa Americana, que abre muitas oportunidades. Então, eu já falei um pouquinho do porque eu acho que a gente não tá numa bolha gigantesca de IA agora no momento e que, de certa forma, as coisas elas podem ir se acalmando ao longo do tempo e as empresas que não entregam resultado, de certa forma, caírem. Mas eu queria citar algumas empresas que estão no hype de IA e a gente vê se elas estão muito caras ou não, para tentar olhar um pouquinho melhor se é uma bolha ou não. Vamos começar com a mais polêmica de todas, que é a Nvidia, o ticker NVDA. Bom, como vocês sabem, a Nvidia hoje tem uma diversificação de receita muito boa. Hoje, grande parte da receita dela vem da distribuição de chips, placa de vídeo para data center, né, onde é realmente utilizado banco de dados e inteligência artificial. Hoje ela é a número 1 do mercado e, de certa forma, tem um hype gigantesco em cima dela. Eu acredito fortemente que a IA, de certa forma, está muito apoiada na Nvidia. Até mesmo se a gente comparar a Microsoft na bolha.com, né, em relação ao quanto ela chegou a valorizar e depois cair, a gente vê hoje comparando com a Nvidia nos dias de hoje, né? A gente vê que tem algo bem similar, né? De certa forma, uma valorização rápida, repentina, muito forte, né? E que pode sim projetar uma grande queda se ela não continuar entregando os resultados e projeções que ela vem demonstrando. Apesar de que ainda esse mercado tem muito potencial. Um ponto interessante é que essas empresas que são as top 7, top 10, né? Microsoft, Meta, Google, Amazon, elas estão investindo mais em CapEx, né? Que é basicamente reinvestir no seu próprio negócio, em tecnologia, em desenvolvimento, em estrutura. E esse investimento tem sido maior do que o ano passado. E aí, se a gente for olhar um dado bem interessante, isso aqui quebrou minha cabeça. 40% hoje, mais, né? De 40% do CapEx da Microsoft, ou seja, do investimento dela em negócios, estrutura, desenvolvimento, vai para a Nvidia. Da Meta, né? Que é o Facebook, 40% do CapEx deles vai para Nvidia. Tesla, 30%. Google, mais de 10, 15% vai para Nvidia e 10% da Amazon vai para Nvidia. Isso porque todas elas têm empresas ou estão desenvolvendo data centers, inteligências, nuvem, né? E tudo isso precisa de alguma coisa da Nvidia. E aí olha que interessante, você vê essas big techs investindo grande parte, às vezes até quase metade do CapEx só na Nvidia. É doideira. E não é por pouco que os seus resultados alavancaram absurdamente, né? A gente vê aqui a Nvidia saindo de uma receita de 26 bilhões de dólares em 2022 para 2 anos depois a 113 bilhões de dólares em receita e lucratividade aí de 63 bilhões, né? Uma margem de mais de 56%. De fato, hoje ela é uma das empresas mais sustentáveis, lucrativas que existe hoje. E aqui a gente tem até uma projeção do que os analistas estão esperando para a Nvidia para os próximos anos. Então a gente vê aqui um crescimento de mais de 50% para o ano que vem, mais 21% para 2027, mais 13, 14% para 2028. Então ainda assim um crescimento um pouco mais forte no ano que vem e depois estabilizando aí perto dos 20, 13% em crescimento de receita. E uma coisa que deixa muita gente encucada com a Nvidia é o preço sobre lucro hoje, que está em 50 vezes, né? Ou seja, o quanto a empresa está negociando acima do lucro que ela traz por ação, 50 vezes maior, né? E se a gente comparar com alguns pares, até que não está tão longe, né? A Broadcom, por exemplo, está negociando a 51 vezes, mas se você olha, por exemplo, contra a Qualcomm, que está 15 vezes, a Google, que está 26 vezes, é realmente o dobro de um Google, né? O que a Nvidia está negociando, apesar de a Nvidia hoje estar quase no top 1 de maior empresa do mundo. É você tomar um pouco de cuidado com os grandes players que estão no top 1, porque de certa forma aí você pode estar correndo um risco um pouco mais alto, mas de certa forma pegando o melhor player também. A segunda empresa que eu queria trazer aqui pra gente dar uma olhadinha é a TSM, que o ticker é o TSMC. Hoje essa é uma das maiores empresas do mundo, se não a maior, que faz a produção de chips e semicondutores para diversas empresas, inclusive para Nvidia. A Nvidia manda chips para a TSM e eles mandam de volta para a Nvidia. Os principais clientes hoje da TSMC é basicamente a Apple com 25%, a Nvidia com 10%, Broadcom com 6%, Qualcomm com 6%. Então você vê hoje que as principais empresas de tecnologia têm uma partezinha ali na TSM. E aí se você olhar um preço sobre lucro, né, da TSM hoje está em 36 vezes, né, um pouco distante aí da Nvidia, mas de certa forma acima da bolsa americana que está em 25 vezes hoje. E aí você vê o tamanho de mercado da TSM, né, em relação à produção de chips. Hoje ela domina 61% do mercado, né? Então ela é
realmente o maior player em tamanho de mercado e produção de semicondutores. Inclusive, tem várias outras empresas interessantes para vocês estudarem, uma delas é a GlobalFoundries, fica aí até para vocês estudarem, que é uma empresa de semicondutor americana, tá? Ela tá começando a crescer, mas provavelmente com a entrada de Trump ela pode ser cada vez mais fomentada, já que Trump quer fomentar o mercado americano, evitar de ficar mandando as coisas para a China e para fora. Até se a gente for olhar as estimativas de crescimento de receita para os próximos anos, 29, 25, 20% de crescimento de receita para a TSM, também um crescimento muito forte estimado para os próximos 3 anos. E aí lembra que eu falei para vocês que existem outras formas de você se expor à inteligência artificial e ganhar com isso? Então a gente tem, por exemplo, o Rich Equinix, né, que basicamente tem data center, só nesse ano valorizou 18%, né, tem uma projeção bem interessante. A receita dele vem crescendo ao longo do tempo, lucratividade também, né, o FFO, vem adquirindo novos imóveis, então também é uma forma de você se expor a esse setor sem, de certa forma, comprar coisas muito caras. Outro player gigantesco é a ASML, né, gigantesca em litografia, que é basicamente o desenvolvimento ali de chips, né, e até mesmo aqueles wafers gigantescos que são, de certa forma, os chips, engenharia por trás daquilo. São um player gigante no ramo deles. Até se a gente olhar aqui, 88% do setor de litografia é dominado pela ASML. Inclusive, até essa tabela é bem interessante, porque mostra outros tipos de setores dentro de semicondutor e as empresas que dominam, né? Então você vê a LAN aqui, a LAN Research. Animal, muito legal de estudar. A MAT também, muito top, né? Então você vê aqui um pouquinho que, cara, dá pra você investir em detalhes de inteligência artificial, assim, desde data center e chip. E aí, de novo, porque eu acho que, de certa forma, esse mercado ainda não é uma bolha, porque ele vem entregando resultado, né? Se a gente vê a ASML aqui, ela cresceu 18% sua receita desde 2014, né? Então, ou seja, 10 anos crescendo a receita todos os anos, 18% na média. E a margem de lucro saindo de 44% para 50%, né? Então, é de certa forma uma empresa que aumentou receita, aumentou lucratividade e, de certa forma, o hype, ele tá acompanhando a lucratividade das empresas. Então, essas top 7 empresas estão tendo lucros altíssimos e a cotação tá acompanhando. Diferente se essas empresas tivessem lucros iguais ou poucos maiores e a empresa tivesse com a ação valorizando absurdamente maior do que realmente ela vem entregando de resultado. Aí sim seria um grande cuidado que a gente teria que tomar. O pequeno problema disso é que as empresas têm que continuar entregando grandes resultados para acompanhar essas grandes valorizações e até algum ponto que isso não vai acompanhar mais. Então por isso também o cuidado de qual empresa você está comprando, a diversificação que você vai fazer. Inclusive até uma forma interessante de você se expor a esse setor sem correr tanto risco assim é por meio dos ETFs SMH e pelo SOX, né? O SMH, por exemplo, vai ter 22% na Nvidia, 13% na TSMC, 8% na Broadcom, 4% na ASML. Você tá vendo que são as principais que eu comentei aqui. Então ele tem uma exposição, só que não tão demasiado, não é 100%, não é 30%, né? Apesar de a Nvidia ter uma posição bem elevada. A gente vê aqui um pouquinho do SOX, né? Que é o ETF também bem interessante, inclusive eu tenho na minha carteira. Tem 10% em Nvidia, 10% em Broadcom, 10% AMD. Então é um pouco mais diversificado, mas também pega essas grandes empresas que eu mostrei para vocês. E até mesmo a lucratividade delas aqui são absurdas, né? Se a gente olhar aqui, a SMH, né, desde 2012 cresceu mais de 1.600%. A SOX desde 2002 cresceu mais de 1.018%, reinvestindo os dividendos. Então são realmente lucros gigantescos e não necessariamente você precisa estar correndo risco num ativo só. Bom, então de resumo, o que eu deixo para vocês? Lembre-se dessa estrutura que eu mostrei. Não é só a Nvidia que está em inteligência artificial, você tem toda uma estrutura por trás. Lembre-se da energia, dos semicondutores, dos data centers, que são esses grandes players que vão se destacar também nos próximos anos. Eu acredito que inteligência artificial pode ser a nova tecnologia, a nova descoberta, né, que o ser humano de certa forma agora vai tomar mais ação em cima e que vem entregando resultado, e por isso que eu falo que é uma nova tecnologia, porque de certa forma a gente vê na ponta final a produtividade aumentando, você de certa forma conseguindo ser mais eficiente com essas ferramentas. Se não fosse, eu dificilmente falaria que é. E até porque as empresas estão conseguindo ser lucrativas com a inteligência artificial. Então, a gente, de certa forma, pode estar entrando em um novo passo aí de tecnologia. E apesar de a gente ter alguns grandes players, de certa forma, negociando a preços maiores do que realmente deveriam valer, você deve diversificar e buscar outros players nesses segmentos, que aí sim, você não vai estar correndo tanto risco comprando coisas muito caras. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre inteligência artificial agora, nesse momento. O que você tem comprado para sua carteira?
Eu vou falar que eu tenho uma exposição não muito grande, não tem NVIDIA na carteira, tem o SOX, tem alguns outros ativos que estão posicionados a isso, mas de certa forma eu sou um pouco cauteloso com essas novas tecnologias, até que eu vou entendendo cada player, cada negócio, onde que é melhor eu me situar. E aí eu sempre olho para a base, para a estrutura. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê num próximo. Grande abraço, valeu, até mais!